Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 9 de abril. É destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Jovem gestante de Indaial que morreu com bebê que esperava poderia estar com dengue hemorrágica. Blumenau lança projeto para construir a marca da cidade. Programa beneficia pacientes acamados com o remédio em casa. Caneco da Oktoberfest é finalista em premiação mundial. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O clima de outono deve marcar o tempo nos próximos dias aqui na cidade. Segundo o Alerta Blue, a sexta-feira será de aumento de nebulosidade com aberturas de sol e temperaturas mais amenas. No fim da tarde, a chance de chuva fraca e isolada. A temperatura vai oscilar entre 16 e 27 graus. No sábado, o tempo segue parecido, com muitas nuvens, algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva fraca nos extremos do dia. Já no domingo, o sol aparece pela manhã, mas a partir da tarde, a chegada de um cavado provoca chuva de fraca a moderada intensidade. Para o início da próxima semana, a previsão é de céu nublado, com aberturas de sol e chuva fraca e isolada ao longo do dia. A Polícia Civil recebeu hoje os prontuários médicos de Maria Luísa Bogo Lopes, moradora de Indaial, que morreu na semana passada em Blumenau junto com o bebê que esperava. Um dos documentos do Hospital Santo Antônio aponta que a jovem estava com dengue hemorrágica, informação que ainda não havia sido confirmada. O dado foi divulgado hoje pelo portal do Santa. A gestante, de quase 7 meses, ela procurou atendimento médico 4 vezes em Indaial antes de ser transferida em estado grave para o Blumenau, onde passou por uma cesariana de emergência. Mãe e filha não resistiram. Os prontuários foram encaminhados à Polícia Científica, que vai apurar a causa da morte e se houve imprudência, negligência ou imperícia no atendimento. A família registrou boletim de ocorrência e o caso segue sob investigação. A Prefeitura de Blumenau lançou hoje um projeto estratégico para construir a marca da cidade. A iniciativa busca definir uma identidade que represente Blumenau e amplie sua visibilidade nos cenários estadual, nacional e internacional. As pesquisas serão conduzidas pela FURB, com participação da comunidade por meio de entrevistas, grupos focais e consulta online. O objetivo é ouvir a população e definir o posicionamento do município para os próximos anos. Um programa aplicado em Blumenau garante mais comodidade e cuidado para quem tem dificuldade de locomoção. O Remédio em Casa atende há 11 anos, levando medicamentos de uso contínuo diretamente às residências. Veja quem tem direito ao benefício na reportagem da TVL. Depois que o marido sofreu um AVC em outubro de 2025, a rotina de Dolores passou a ser dedicada integralmente ao cuidado dentro de casa. O companheiro de 75 anos não anda e teve outras funções do corpo comprometidas pela doença. Meu marido ganhou um AVC e ele depende muito de mim. Para manter a qualidade de vida, o paciente faz uso contínuo de medicamentos. E como sair de casa não é uma opção, Dolores conta com o programa Remédio em Casa, que garante a entrega dos remédios diretamente na residência.
Esses remédios facilitou demais para mim, demais mesmo, porque às vezes a outra pessoa que a gente pede, às vezes não tem condições de ir. E daí, como é que eu ia fazer? O programa Remédio em Casa, ele já existe aqui na Prefeitura de Blumenau já há 11 anos. Então, tem muitas famílias que são beneficiadas pelo programa, ajuda muito na rotina de muitas familiares que têm pacientes acamados, familiares que têm problemas de locomoção. Não tem a quilometragem mínima ou máxima, o limite é ser residente de Blumenau. Para ter acesso ao serviço, o paciente ou familiares e cuidadores deve realizar o cadastro na unidade de saúde. Após a aprovação, os medicamentos são entregues em domicílio, organizados em kits individuais, com quantidade suficiente para até 30 dias. No caso de medicamentos controlados, o prazo pode chegar a 2 meses. As embalagens trazem identificação com o nome do paciente, do médico responsável e as orientações de uso da medicação. São os medicamentos de uso contínuo, ou seja, tratamentos não entram, são só os medicamentos de uso contínuo. O EMOSC chama atenção para a queda nas doações de sangue em Santa Catarina. A redução nos estoques preocupa especialmente diante da alta demanda nos hospitais. De acordo com o EMOSC, as doações caíram cerca de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o consumo de sangue segue elevado na rede hospitalar. A instituição responsável por quase toda a coleta no estado reforça que a doação regular é essencial para garantir cirurgias, tratamentos e atendimentos de emergência. Os doadores podem agendar a doação pelo site do EMOSC ou por telefone. Então a gente quer convidar você, doador, principalmente com a tipagem O negativo, O positivo, A negativo e A positivo, para fazer a sua doação. Venha fazer a doação em qualquer hemocentro do estado de Santa Catarina. Esperamos por você. Garantia, troca e vício de produtos é um direito seu, consumidor. Todo produto possui garantia legal, mesmo que o fabricante não informe. Se o produto apresentar defeito, o fornecedor tem até 30 dias para resolver o problema. Caso não haja solução, o consumidor pode escolher entre troca, devolução do dinheiro ou abatimento no preço. Promoção não retira direitos e o produto defeito deve ser informado previamente. A nota fiscal é essencial para garantir os seus direitos. O consumidor consciente tem o seu direito respeitado. André Cunha, advogado do direito do consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. Quem precisa se desfazer de móveis ou eletrodomésticos usados tem uma nova opção de descarte aqui na cidade. Desde o final de março, Samay oferece um ponto de entrega voluntária. A caixa contentora fica aos fundos do terminal do aterro, na gerência de resíduos sólidos do Samay, no bairro Salto do Norte. A estrutura, na cor verde, sinaliza o ponto de entrega voluntária e conta com uma rampa na lateral para facilitar o descarte dos materiais. Esse descarte ele pode fazer de segunda a segunda, direto, todos os dias, das 8 às 18 horas. Nos primeiros dias de funcionamento, desde a abertura em 30 de março, cerca de 4 toneladas de materiais já foram descartadas no local, segundo o Samay. Podem ser entregues móveis e eletrodomésticos de linha branca. Cada morador pode descartar até 5 itens a cada 2 meses, mediante um cadastro básico. A gente já tem um programa anual de coleta de resíduo especial que envolve todo o município de Blumenau. Então, de 3 em 3 meses, o caminhão da Hackley está passando na frente da casa do cidadão. Se ele tem algum resíduo especial e queira fazer o descarte, ele pode vir até nós. Com a implantação do ponto de entrega, o Samay também deve intensificar a fiscalização contra o descarte irregular nas ruas. O morador que for flagrado deixando materiais em locais inadequados ou fora do cronograma da coleta especial pode ser multado. O valor pode chegar a R$7 mil e será cobrado na fatura de água. O caneco oficial da Oktoberfest Blumenau está entre os finalistas de uma das principais premiações mundiais
de produtos licenciados. Os vencedores serão anunciados no dia 18 de maio, em cerimônia em Las Vegas. Mais do que um item tradicional, o caneco se tornou símbolo da festa e da cultura germânica, ampliando a visibilidade internacional do evento. A indicação, segundo a Prefeitura, reforça a força da Oktoberfest como referência em cultura, turismo e entretenimento, independentemente do resultado final do prêmio. Muito boa noite, Jorge. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, ontem a gente teve alguns brasileiros estreando na Copa Sul-Americana e não foi muito bom, né? Esse início aí de Sul-Americana para os brasileiros não está sendo muito bom. O Atlético Mineiro perdeu na sua estreia para o Puerto Cabelo, ontem jogando fora de casa. Tá certo que todos estrearam fora de casa, né? O Santos também perdeu para o Deportivo Cuenca pelo placar de 1-0, ontem também, e o Grêmio também perdeu, jogando no estádio Centenário em Montevidéu, perdeu por 1-0 para o Montevidéu City Torque. Olha o time que o Grêmio conseguiu perder, né? Hoje tem Botafogo, às 7 horas da noite, contra a equipe do Caracas. A gente vai ter o São Paulo também, estreando hoje. Aliás, os dois times já estão jogando, né? Tanto o Botafogo quanto o São Paulo. Os dois jogos começaram às 7 horas da noite. O Botafogo estreando em casa, no Newton Santos, está fazendo seu jogo agora contra o Caracas, e o São Paulo também, estreando contra aquele time que eliminou o Bahia, o O'Higgins, né? Então o São Paulo encarando agora a equipe do O'Higgins, né, no Morumbis também. Ontem jogos pela Taça Libertadores da América, o Flamengo, mas num jogo de muita reclamação, teve um impedimento que eu queria saber quem é o VAR que marcou aquele impedimento, né, acabou tirando um gol do Cusco, né, e o Flamengo venceu pelo placar de 2-0 na sua estreia na Libertadores. A gente teve ontem ainda o Palmeiras estreando também, jogando fora de casa em Cartagena, contra o Júnior Barranquilla. O Palmeiras empatou pelo placar de 1-1 e o Mirassol, jogando em casa, venceu o Lanús. O Mirassol fez a sua estreia em competições internacionais, nunca havia disputado uma partida internacional. Mirassol venceu pelo placar de 1-0. Hoje, Jorge, a gente vai ter o Corinthians jogando contra o Platense, jogo marcado para as 9 horas da noite, esse jogo, e aí depois jogos só mais para frente, né? O último brasileiro que está estreando é a equipe do Corinthians, portanto, na noite de hoje. Jorge, ontem teve uma reunião na Câmara de Vereadores de Blumenau, envolvendo representantes do Blumenau Esporte Clube, do Metropolitano e também vereadores, ainda para tentar resolver aquela situação do aluguel do Complexo Esportivo do SESI, ali do estádio, para os dois times disputarem a Série D e B, no caso brasileira e catarinense, no caso do BEC, e Série B também, no caso do Metropolitano, né? Eles encaminharam, inclusive, um ofício ao prefeito Egídio Ferrari para tentar baixar um pouquinho o valor do aluguel. A gente lembra que o estádio está cedido para o BEC, mas tem ainda essa intenção dos times de acertar, de fazer um acerto para que os dois times possam jogar lá no campeonato catarinense da Série B. Tá confirmado, viu, Jorge? Aquilo que a gente já comentou aqui no Jornal de Blumenau, a estreia do BEC em casa na Série D do Campeonato Brasileiro, horário alterado para as 3h30 da tarde, tá bom? Então, domingo, 3h30 da tarde tem o início da partida. E os ingressos, que até ontem estavam sendo vendidos somente pela internet, ontem começaram também a venda de ingressos em pontos físicos. Então, Esquina Esportiva, Palestra Esportes, Gráfica Bluegraph e também o Espaço Celular. Nesses 4 locais você encontra ingressos físicos para o campeonato, para a estreia, né, do BEC em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Expectativa de um enorme público, casa cheia para essa estreia do Blumenau Esporte Clube. Jorge, um grande abraço a você e a todos os telespectadores do Jornal de Blumenau da TV Galega. A seguir, Procon de Blumenau lança amanhã o Núcleo de Apoio aos Superendividados. Os detalhes já já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo.
É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu estou recebendo o coordenador do PROCON de Blumenau, César Campesato. Nós vamos falar sobre o núcleo de apoio aos superendividados, que vai ser lançado nesta sexta-feira aqui no PROCON de Blumenau. César, muito obrigado pela participação. Imagina, Jorge, eu que agradeço aí por estar divulgando o nosso trabalho. O que motivou o PROCON de Blumenau a criar esse núcleo de apoio ao superendividamento aqui na cidade? Certo. Então, Jorge, nós já temos há muitos anos uma legislação federal, né, que é a lei do superendividamento. Essa lei ela é de 2021, então ela já dá a oportunidade para o devedor de boa fé poder criar um plano de pagamento, né, para suas dívidas, quando as dívidas que ele tem comprometem o seu mínimo existencial, né? Então nós sabemos que existe muitas pessoas que estão nessa situação e que isso traz um problema de constrangimento muito grande para a pessoa, né? Pessoas até que entram em depressão
por conta, né, do superendividamento, né, de não ter condições de honrar com as dívidas, né, e muitas vezes até despesas essenciais que a pessoa possui, né, acaba deixando de lado, né, para poder, né, dar conta, né, porque tem pessoas que realmente, quando a gente fala devedor de boa fé, não é aquele que fez de forma, né, de propósito, é uma pessoa que realmente, às vezes até, por exemplo, um aposentado, sofre muito aqueles assédios dos bancos, né, de empréstimos, e ele já comprometeu uma grande parte, né, da renda dele, e agora, então, está nessa situação. Então, essa lei é de 2021, como eu mencionei, mas o PROCON de Blumenau até então não atendia esse tipo de caso, né? Quando eu entrei ali em janeiro do ano passado, que eu fiz, até teve um consumidor que foi ali na busca dessa assessoria, e aí eu vi que os servidores assim diziam, não, isso aí não é papel do PROCON, né? Então a gente teve que conscientizar os servidores, capacitá-los, né? Participamos de congressos, enfim, né? Capacitar eles também, né? Do entendimento dessa lei, para poder então atender, né, as pessoas. E agora a gente daí fez alguns testes, né, e esses testes a gente teve êxito, não com todos, mas alguns casos ali de pessoas que chegaram ali, vamos dizer que estava 1 ano ali patinando, né, reparcelando com o banco, e nós conseguimos, por exemplo, a pessoa estava ali com um saldo de 6 mil e poucos reais para pagar, né, já de uma dívida de 15 que já estava reparcelando 2 anos, e conseguimos uma quitação com um banco de 250 reais, entende? E a pessoa se livrou completamente daquela dívida. Então nós temos uma tratativa para fazer da forma administrativa, né, para com os bancos, que em alguns casos certamente teremos êxito, né? E no caso da pessoa não ter, né, um plano de pagamento que seja atrativo para o banco recuse, então ela pode buscar a via judicial, né, pela Defensoria Pública, se for baixa renda, ou através de um advogado particular, né, mas ele já vai ter todo o dossiê montado ali pelo PROCON, né, a tentativa administrativa. O núcleo vai ser lançado nessa sexta-feira. A partir de quando começa o atendimento e como fazer? E quem deve procurar esse núcleo, né, para poder ser atendido? Então, as pessoas que realmente, né, estão nessa circunstância, né, com o superendividamento, né, comprometendo a sua despesa essencial de luz, de água, né, de alimentação, né, chegou nesse ponto, né, excedeu a capacidade de endividamento ao extremo, ela pode estar então procurando o PROCON. A partir de segunda-feira, o PROCON já vai começar a fazer os atendimentos por meio de agendamento. Então tem um WhatsApp, que é o nosso WhatsApp, Jorge, é 47-3381-7151. Então as pessoas poderão fazer o agendamento e vai ter o servidor ali capacitado para receber. Vamos fazer primeiro o filtro para constatar se cabe, né, na lei do superendividamento, e então, ocorrendo essa hipótese, aí vamos fazer a tratativa com os bancos, que será feito por meio de audiências virtuais, algumas online, e também algumas audiências presenciais, que a gente tem essa infraestrutura lá no PROCON. O que é um superendividamento? Como é que a pessoa sabe se ela se encaixa nisso? E que tipo de dívidas, né, podem vir a ser solucionadas junto com o PROCON? Dívidas, por exemplo, como empréstimos, né, de cartões, empréstimos consignados, né, e a pessoa ela vai saber, né, que ela se encontra na situação, porque se ela somar os empréstimos que ela tem, né, compromete quase toda a renda dela, né? Então, às vezes ela fez esses empréstimos também em uma ocasião em que tinha uma renda melhor, né? E por uma ocasião no destino ela não tem mais essa renda de antes. Então, se a pessoa deve, por exemplo, 7 mil por mês, somando os empréstimos, e ela ganha 5 mil, como é que ela vai pagar, né, Jorge? E a gente sabe que isso não é passar a mão na cabeça, né, de quem faz errado. Por isso a lei ela é bem específica para os casos, e na constatação do superendividamento a gente consegue filtrar aquela pessoa, né, que quer, na verdade, pagar com dignidade, né, manter aquela honra, né, a dignidade de estar em dia. Por isso, nos casos em que
será levado para via judicial, que não é mais com o PROCON, mas a gente já fez uma parceria com a Defensoria Pública, né? Chamei o Dr. Everton lá, da Defensoria Pública aqui de Blumenau, né? De Santa Catarina, conversamos e expliquei para ele, ele entendeu, ele vai estar inclusive no lançamento ali, né? E ele já está pronto para receber essa demanda. Então, levando ao juiz, né? Caberá ao juiz decidir. Se o juiz entender que está enrustido do enquadramento da lei, o juiz fará um plano, compulsoriamente um plano de pagamento para o banco, entende? Ou seja, pagar aquilo que é possível pagar, né? Em até, por exemplo, 60 vezes, né? E vai acertar com o banco para se manter em dia. Agora, o núcleo vai tratar de negociações ou também vai tratar de educação financeira? Isso, é muito importante essa pergunta. O núcleo, a gente chama de núcleo. Tem algumas cidades, alguns PROCONs, que chamaram de programa, né? Nós chamamos de núcleo para as pessoas compreenderem que lá dentro agora terá esse departamento. Mas é um conjunto de ações da parte do PROCON, né? A gente não pretende só fazer o trabalho ali de negociação, né? A gente pretende também trabalhar, né, na educação financeira, né, com ações do PROCON voltadas ao consumo consciente, né? Então é todo um conjunto de ações que nós vamos adotar, né? Nós temos um projeto muito bonito, Jorge, que vai combinar bastante com isso, que é o PROCON nas escolas, né? Um projeto que está praticamente pronto, né? A gente já tem o material todo desenvolvido, a logo, né? Nós teremos um boneco, tipo como tem ali do PROERD, né? Da Vigilância Sanitária, do SAMAI. Nós estamos desenvolvendo uma figura como essa também, que vai junto com a nossa unidade móvel do PROCON circular nas escolas de Blumenau, né? Eu já tenho conversado com a secretária de Educação, ela já se dispôs, né, a fazer essa parceria com o PROCON, e vai ser muito legal porque a gente já vai fazer educação na base, né, com as crianças ali do 5º ano, né, entre 10 e 11 anos, que é onde a criança já tem, né, a ideia do que é o empreender e do que é a compra e venda, né? O que são as relações de consumo, e também já levar nessa ocasião a educação financeira, né? Porque tem criança que às vezes fala, pai, eu quero um Porsche, né? E não tem condições de comprar um Porsche, né? Então, para a criança ainda tem que desenvolver, né, a educação já de pequeno, para entender quanto custa o dinheiro, qual é o limite que ele pode gastar, né? E as crianças, tenho certeza, vão levar isso para casa, até para os pais também, né? Material de ensino, tudo, terão uma programação de ensino, e é muito legal que a gente vai atingir a base. Nós estamos num país que é um dos países mais empreendedores do mundo, né? O Brasil. Estima-se que a cada 4 profissionais, né, 1 será empreendedor no nosso país. Isso é um índice muito grande. E Blumenau não é diferente, né? É uma cidade polo de serviços, de comércio. Então a gente respira aqui o empreendedorismo, né? E vai ser um baita de um trabalho que nós vamos fazer. E o endividamento é preocupante, né? O Brasil teve uma crescente muito grande de famílias endividadas, segundo o levantamento do Serasa. Sim. Isso já está virando até norte para a campanha das próximas eleições, para a gente ver o tamanho da preocupação que é isso, e passa por uma educação financeira mais eficiente, né? Sim, e de certa forma existe, como eu mencionei ali, um assédio por parte de algumas instituições financeiras, né, que no momento da contratação parece que não estão preocupadas se a pessoa terá ou não condição de pagar, né? Então, eu vejo assim, a minha mãe, ela faleceu, né, no ano passado, Jorge, então até é difícil acostumar em falar assim, minha falecida mãe, né? Mas ela era nova, tinha 67 anos. Eu lembro assim, quando ela estava buscando ali o trâmite da aposentadoria dela, estava atrasado, não estava chegando, né, o momento de receber, estava acumulando, e ela, poxa, será que não vem? Ficava naquela expectativa, vai vir minha aposentadoria, não vai vir? E aí daqui a pouco começou a chover de mensagens de SMS no celular dela, dizendo assim, contrate agora o seu empréstimo consignado, né, tantas parcelas, juros baixos, um monte de empresa. E ela falou, olha,
César, eu acho que tá chegando a hora de cair a minha aposentadoria, porque tá chovendo proposta aqui para mim de empréstimo. Tu vê, olha como, e realmente, quando começaram essas mensagens, ela recebeu a aposentadoria. Então, como pode esses bancos saberem, antes do próprio aposentado que vai receber, qual é o mês que ele vai receber, e antes de receber, já tem um monte de proposta para empréstimo, e depois que faz 1, e 2 e 3, ainda não estão preocupados se já excedeu a capacidade de endividamento, já vem mais propostas em cima, liberação, muitas vezes até com restrição de crédito. Então a pessoa acaba, né, se não tiver um controle, uma educação financeira, realmente, né, passando do limite e depois se compromete, né? César Campesato, muito obrigado pela participação nesta noite aqui no Jornal de Blumenau. Eu que agradeço, Jorge. Boa noite. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.